há mais de 1000 anos. Esta fortaleza observa impérios nascerem, reis caírem e civilizações inteiras desaparecerem. No sul da Áustria, erguido sobre um gigantesco rochedo que domina o vale ao redor, existe um castelo tão imponente que durante séculos viajantes acreditaram que ele jamais poderia ser conquistado. Seu nome é Castelo de Rochosterwitz. Construído no topo de uma formação rochosa de aproximadamente 172 metros de altura, ele domina toda a paisagem ao redor, como se tivesse saído de uma lenda medieval. Mesmo hoje, suas muralhas parecem quase impossíveis de alcançar. Mas, 600 anos atrás, isso não era apenas uma impressão, era uma realidade militar. Esta não é apenas a história de um castelo. É uma história sobre medo, sobre engenharia, sobre sobrevivência e sobre uma fortaleza que se transformou em um dos maiores símbolos de resistência da Europa medieval. Para entender por que Rochosterwitz se tornou uma das fortalezas mais respeitadas da Europa, primeiro precisamos compreender o mundo em que ela existia. O século XV foi um dos períodos mais perigosos da história europeia. Reinos travavam guerras constantes, dinastias desapareciam, guerras civis devastavam regiões inteiras. Enquanto isso, no Oriente, uma nova potência surgia, o Império Otomano. O que havia começado como um pequeno principado na Anatólia transformou-se ao longo de poucas gerações em uma das máquinas militares mais poderosas que o mundo já conheceu. Ano após ano, suas fronteiras avançavam, cidades rendiam-se, reinos inteiros deixavam de existir. Seus exércitos tornaram-se famosos pela disciplina, pela velocidade de deslocamento e por sua impressionante capacidade de conquistar fortalezas consideradas inexpugnáveis. Então, no ano de 1453, o mundo mudou para sempre. Durante mais de 1000 anos, Constantinopla foi considerada uma cidade impossível de conquistar. Suas lendárias muralhas de Teodósio haviam resistido a inúmeros cercos ao longo da história. Mas o sultão Mehmed II trouxe uma arma que mudaria completamente a forma de fazer guerra. Canhões gigantescos de bronze, alguns pesando várias toneladas. Durante quase 2 meses, as muralhas estremeceram sob um bombardeio incessante, até que, em 29 de maio de 1453, Constantinopla caiu. Com ela, chegava ao fim o Império Bizantino, herdeiro direto do antigo Império Romano do Oriente. A notícia espalhou-se rapidamente por toda a Europa. Se Constantinopla, a cidade considerada invencível, havia sido derrotada, então, qual cidade poderia realmente se considerar segura? A queda de Constantinopla foi apenas o começo. Durante o século seguinte, os exércitos otomanos continuaram avançando pela Europa. A Sérvia foi conquistada. A Bósnia caiu. Grande parte da Hungria acabaria sendo incorporada ao Império. Grupos de cavalaria cruzavam rios, incendiavam vilarejos, capturavam prisioneiros e desapareciam antes que qualquer exército local pudesse reagir. As regiões de fronteira passaram a viver em constante estado de alerta. Comunidades inteiras abandonavam suas casas. Os sinos das igrejas deixaram de anunciar apenas celebrações religiosas. Agora, também serviam para alertar sobre invasões. Muitos agricultores dormiam com armas ao lado da cama. Para aqueles que viviam nas terras que hoje pertencem à Áustria, a ameaça parecia cada vez mais próxima. Os governantes da poderosa Casa de Habsburgo compreenderam que seria impossível derrotar todos os exércitos inimigos em batalhas campais. Era preciso uma nova estratégia. Se a fronteira não podia impedir todos os invasores, as fortalezas fariam esse trabalho. Centenas de castelos foram reforçados. Muralhas tornaram-se mais espessas. Torres foram elevadas. Antigas fortificações medievais passaram a ser adaptadas para enfrentar uma nova era dominada pela pólvora. Entre todas elas, uma fortaleza começaria a ganhar fama: Rochosterwitz. Muito antes da invenção dos canhões, muito antes do surgimento do Império Otomano, muito antes mesmo de existir um país chamado Áustria, já havia uma fortaleza construída sobre aquela montanha. Os primeiros registros escritos datam do ano 860. Naquela época, a região fazia parte do antigo Ducado da Carantânia, um dos primeiros principados eslavos da Europa Central. O enorme rochedo, onde a fortaleza foi construída, oferecia uma vantagem natural extraordinária. Penhascos íngremes protegiam quase todos os lados da montanha. Apenas um caminho estreito permitia chegar ao topo. Qualquer exército que tentasse atacar seria obrigado a subir lentamente, sempre exposto aos defensores posicionados acima. Mesmo um pequeno grupo de soldados poderia conter uma força muito maior. Os comandantes militares logo perceberam o enorme valor estratégico daquele lugar. Geração após geração, a fortaleza cresceu, a madeira foi substituída por pedra, as muralhas tornaram-se mais resistentes,
Novas torres de observação foram construídas. A cada século, novas camadas de defesa eram adicionadas, até que a montanha deixou de ser apenas o local onde o castelo estava construído. Ela passou a fazer parte da própria fortaleza. A natureza havia sido transformada em uma arma de guerra. Mas o castelo que admiramos hoje ainda não existia. Sua transformação mais impressionante aconteceria apenas no século XVI, quando um único homem decidiu transformar uma fortaleza já poderosa em um dos sistemas defensivos mais sofisticados de toda a Europa. E essa decisão mudaria sua história para sempre. Continua. Em meados do século XVI, a guerra já não era a mesma. Durante centenas de anos, muralhas altas foram suficientes para deter invasores. Mas a invenção da pólvora mudou tudo. Canhões cada vez maiores destruíam fortificações que, durante séculos, haviam sido consideradas invencíveis. A queda de Constantinopla havia provado isso ao mundo. Agora, toda a fortaleza precisava evoluir, ou desapareceria. Foi nesse momento que entrou em cena um homem cuja visão mudaria para sempre o destino de Rochosterwitz. Seu nome era Georg Khevenhüller. Georg Khevenhüller nasceu em 1533, membro de uma das famílias nobres mais influentes dos territórios governados pelos Habsburgo. Além de aristocrata, era diplomata, administrador e comandante militar. Durante toda a sua vida, acompanhou o avanço constante do Império Otomano sobre a Europa Central. As notícias vindas da fronteira eram sempre preocupantes. Vilarejos saqueados, fortalezas destruídas, centenas de pessoas levadas como prisioneiras. Os Habsburgos sabiam que um novo grande conflito poderia acontecer a qualquer momento. Em 1571, Georg Khevenhüller adquiriu o castelo de Rochosterwitz. Ao chegar pela primeira vez à fortaleza, ele enxergou algo que poucos haviam percebido. A montanha era praticamente perfeita, mas o sistema de defesa ainda podia ser muito melhor. Ele não queria apenas restaurar um castelo medieval. Seu objetivo era construir uma fortaleza capaz de enfrentar a guerra moderna. Durante anos, centenas de artesãos trabalharam na reconstrução. Cada muralha foi reforçada, cada torre recebeu melhorias. Cada metro da subida até o topo foi cuidadosamente estudado. Nada foi deixado ao acaso. Mas a maior inovação ainda estava por vir. A maioria dos castelos medievais possuía apenas um portão principal. Rompa aquele portão e boa parte da batalha estava vencida. Rochosterwitz seguiria um caminho completamente diferente. Georg Khevenhüller projetou um sistema composto por 14 portões fortificados, distribuídos ao longo da subida da montanha. Cada um funcionava como uma pequena fortaleza independente. Mesmo que um invasor atravessasse um deles, outro obstáculo surgiria poucos metros adiante. Não existia uma linha reta até o castelo. O caminho fazia curvas fechadas, subia constantemente, obrigava os soldados a reduzir a velocidade e, principalmente, mantinha os atacantes sempre expostos aos defensores posicionados nas alturas. A batalha não aconteceria apenas diante da muralha principal, ela começaria logo no primeiro passo. Cada portão tinha uma função específica. O primeiro servia para quebrar o ritmo do ataque. O segundo obrigava os invasores a mudar completamente de direção, dificultando o avanço de tropas numerosas. Os seguintes estreitavam ainda mais a passagem. Em muitos trechos, apenas alguns soldados podiam caminhar lado a lado. Isso impedia qualquer carga em massa. Acima deles, arqueiros observavam cada movimento. Mais tarde, essas posições passaram a ser ocupadas também por mosqueteiros. Dos muros, flechas, pedras e tiros podiam atingir os soldados sem que os defensores precisassem abandonar sua proteção. Mesmo que um grupo conseguisse conquistar um portão, encontraria outro logo adiante, depois outro e mais outro. Cada vitória custava tempo, e em um cerco medieval, tempo era um recurso tão importante quanto espadas ou canhões. Hoje, historiadores militares consideram Rochosterwitz um dos melhores exemplos do conceito conhecido como defesa em profundidade. Em vez de depender de uma única linha de resistência, a fortaleza obrigava o inimigo a vencer diversas batalhas consecutivas. Cada posição perdida levava imediatamente à próxima. Cada metro conquistado precisava ser pago com sangue. Era uma estratégia extremamente moderna para sua época. Mas Georg Khevenhüller sabia que o verdadeiro defensor do castelo não era apenas o exército, era a própria montanha. Os penhascos impediam a aproximação de torres de cerco. Os caminhos estreitos tornavam quase impossível transportar grandes arites. Mover canhões pesados até aquela altitude exigiria centenas de homens e animais. Mesmo que isso fosse possível, restaria outro problema: como abastecer um exército inteiro durante semanas ou meses em um terreno tão difícil? Cada barril de pólvora, cada saco de farinha,
Cada gota de água precisava subir a montanha. Enquanto isso, os defensores observavam tudo do alto. Antes mesmo de a batalha começar, a geografia já estava lutando ao lado do castelo. Ao final do século XVI, Austerlitz havia deixado de ser apenas mais um castelo medieval. Agora, era uma das fortalezas mais sofisticadas da Europa, mas muralhas, por mais fortes que fossem, jamais venciam uma guerra sozinhas. O verdadeiro desafio começava quando o inimigo chegava e decidia esperar, porque nos cercos medievais, a fome matava muito mais do que as espadas. Quando pensamos em um castelo sendo atacado, normalmente imaginamos soldados correndo em direção às muralhas, escadas sendo erguidas, catapultas lançando pedras, espadas se chocando em batalhas desesperadas. Mas a realidade era muito diferente. Na Idade Média, a maioria dos castelos não caía por causa de um ataque direto. Eles caíam porque, um dia, a comida acabava, a água desaparecia e a esperança morria junto com seus defensores. O verdadeiro inimigo não era o exército do lado de fora, era o tempo. Um comandante experiente sabia que atacar uma fortaleza de frente era quase sempre a pior escolha. As perdas seriam enormes, por isso a estratégia mais comum era outra: cercar completamente o castelo, bloquear todas as estradas, destruir plantações ao redor, capturar mensageiros, impedir qualquer pessoa de entrar ou sair. Depois, bastava esperar dias, semanas, às vezes meses. Em alguns casos, anos. A fome fazia aquilo que milhares de soldados não conseguiam fazer. Obrigava uma fortaleza inteira a se render. Era uma guerra de paciência, e quase sempre, quem resistisse por mais tempo, vencia. Um exército cercando um castelo também enfrentava enormes desafios. Era preciso alimentar milhares de homens todos os dias. Os cavalos consumiam toneladas de grãos. A água precisava ser transportada constantemente. Doenças espalhavam-se rapidamente pelos acampamentos. Quando o inverno chegava, o frio matava tanto os soldados quanto as batalhas. Quanto mais tempo um cerco durava, mais caro ele se tornava. Era uma corrida contra o tempo, e ambos os lados sabiam disso. George Kevin Hüller compreendia perfeitamente essa realidade. Se o inimigo cercasse Austerlitz, a fortaleza deveria ser capaz de sobreviver sozinha, durante meses, talvez anos. Por isso, grandes celeiros foram mantidos abastecidos com trigo, cevada, aveia e alimentos preservados, como carnes salgadas e defumadas, capazes de durar longos períodos. Cada saco de grãos representava mais alguns dias de resistência. Cada barril de alimento significava mais uma chance de sobreviver. Mas havia um problema ainda maior: a água. Sem água, nenhum castelo resistiria por muito tempo. Muitas fortalezas medievais dependiam de rios ou poços vulneráveis. Se o inimigo bloqueasse o acesso, a derrota seria inevitável. O Austerlitz foi preparado de forma diferente. A fortaleza contava com cisternas para captar e armazenar água da chuva, além de reservas cuidadosamente administradas para enfrentar períodos prolongados de isolamento. Cada gota era tratada como um recurso precioso. A disciplina era essencial. Enquanto isso, lá fora, os invasores também começavam a sofrer. Existe uma ironia curiosa na história dos cercos medievais. Muitas vezes, quem estava do lado de fora sofria mais do que quem estava preso dentro das muralhas. O calor favorecia surtos de doenças. A chuva transformava o acampamento em lama. A comida estragava. Animais morriam. Deserções aumentavam. Cada semana tornava o exército mais fraco. Enquanto isso, dentro de Austerlitz, a rotina continuava. Os ferreiros consertavam espadas e armaduras. Carpinteiros reforçavam portões e muralhas. Mulheres preparavam alimentos. Crianças ajudavam nas tarefas diárias. Sacerdotes celebravam missas. Mesmo cercado, o castelo permanecia vivo. Era uma pequena cidade protegida por pedra. Para um comandante inimigo, a cada amanhecer surgia a mesma pergunta: quanto tempo mais podemos continuar? Cada dia de cerco custava dinheiro, custava comida, custava homens. E não havia garantia de vitória. Foi justamente essa combinação de posição estratégica, preparação logística e reputação que fez Austerlitz ser visto como uma das fortalezas mais difíceis de atacar da Europa Central. Com o passar dos anos, a fama do castelo cresceu. Mercadores falavam sobre suas muralhas, soldados contavam histórias sobre seus portões, viajantes descreviam a montanha como praticamente impossível de conquistar. Pouco a pouco, a reputação da fortaleza tornou-se uma arma, porque nenhum comandante queria desperdiçar seu exército em um ataque que talvez nunca tivesse sucesso. Às vezes, o simples medo de enfrentar uma fortaleza era suficiente para mudar os planos de uma campanha militar. E esse, talvez, tenha sido o maior triunfo de Austerlitz.
Sua fama podia proteger o castelo antes mesmo de qualquer batalha começar, mas nenhuma fortaleza, por mais poderosa que fosse, poderia deter a maior transformação da história da guerra. Os exércitos mudariam, os canhões ficariam ainda mais poderosos, novas técnicas de engenharia militar surgiriam, e lentamente, a era dos grandes castelos medievais chegaria ao fim. No entanto, enquanto muitas fortalezas desapareceram, Rochosterwitz encontrou uma maneira de sobreviver ao próprio tempo. Durante centenas de anos, castelos foram um símbolo máximo do poder. Quem controlava uma fortaleza, controlava estradas, controlava cidades, controlava reinos inteiros. Mas nenhuma tecnologia permanece dominante para sempre. A mesma pólvora que havia obrigado Georg Kievenhüller a modernizar Rochosterwitz continuou evoluindo, e pouco a pouco, as fortalezas medievais começaram a perder sua importância. No século XVII, os exércitos europeus já eram completamente diferentes daqueles da Idade Média. Os cavaleiros deixaram de decidir batalhas. A infantaria tornou-se mais disciplinada, mosquetes substituíram arcos, canhões tornaram-se maiores, mais precisos e muito mais destrutivos. As muralhas altas dos castelos medievais passaram a representar um problema. Quanto mais altas eram, mais facilmente podiam desmoronar sob o impacto constante da artilharia. Os engenheiros militares precisaram reinventar completamente a forma de construir fortalezas. Nasciam então os fortes em estrela. Ao contrário dos castelos medievais, eles possuíam muralhas mais baixas, muito mais espessas, com bastiões em formato de estrela capazes de eliminar pontos cegos e resistir melhor aos disparos de canhão. A guerra havia entrado em uma nova era. De repente, a altura deixou de ser uma vantagem. Agora, a geometria era mais importante do que a imponência. Mesmo assim, Rochosterwitz não desapareceu. Muitas fortalezas europeias tiveram um destino triste. Algumas foram destruídas em guerras. Outras perderam completamente sua função militar. Sem recursos para manutenção, foram abandonadas. O tempo fez o resto. Chuva, neve, vegetação, séculos de descuido transformaram grandes castelos em ruínas. Mas Rochosterwitz teve uma história diferente. A família Kievenhüller continuou preservando a propriedade. Geração após geração, as muralhas foram restauradas, os telhados reparados, as torres mantidas. Os portões continuaram protegidos. Graças a esse cuidado constante, o castelo chegou ao século XXI como uma das fortalezas medievais mais bem preservadas da Europa. Hoje, qualquer visitante que percorra o caminho até o topo enfrenta praticamente o mesmo trajeto, utilizado há centenas de anos. Os 14 portões continuam de pé. As dobradiças de ferro ainda sustentam enormes portas de madeira. As fendas nas muralhas, por onde arqueiros e mais tarde mosqueteiros observavam os inimigos, continuam exatamente onde foram construídas. Cada pedra guarda uma memória. Cada corredor conta uma história. É como caminhar por um livro de história, só que feito de pedra. Ao chegar ao topo, a vista explica tudo. Dali, é possível observar quilômetros de vales e estradas. Qualquer exército seria visto muito antes de alcançar a montanha. Naquele instante, fica fácil compreender por que Rochosterwitz era considerado uma fortaleza tão formidável. Não era apenas um castelo. Era um sistema defensivo construído em perfeita harmonia com a paisagem. Mais de 1000 anos se passaram desde os primeiros registros da fortaleza. Impérios surgiram, impérios desapareceram. Reis foram coroados, reis foram esquecidos. Fronteiras mudaram inúmeras vezes. Mas Rochosterwitz continua observando tudo em silêncio. Hoje, já não protege um reino, não defende uma fronteira, não enfrenta exércitos. Sua missão mudou. Agora, ele preserva uma memória. A memória de uma época em que a sobrevivência de um povo dependia da força de suas muralhas, da inteligência de seus engenheiros e da coragem daqueles que permaneciam de guarda noite após noite. A história costuma lembrar dos grandes conquistadores, dos impérios que dominaram continentes, dos generais que venceram batalhas, mas, às vezes, os maiores símbolos da humanidade não são aqueles que conquistaram o mundo, são aqueles que resistiram a ele. Rochosterwitz nunca precisou provar sua força conquistando novos territórios. Sua maior vitória foi outra: sobreviver ao tempo, à guerra, à mudança e ao esquecimento. Enquanto impérios desapareceram, enquanto reis se transformaram em capítulos de livros, esta fortaleza continuou de pé, silenciosa, imponente. Como faz há mais de 1000 anos, porque algumas construções são feitas de pedra, outras são construídas para se tornarem eternas,